Joel, vamos voltar para um outro assunto polêmico aqui, porque esses dois acho que são, né, mexem muito com as pessoas. Combustível e volta às aulas. Volta às aulas no estado de São Paulo. A gente falou sobre isso no começo do programa de hoje. Acabou de ser anunciado que o retorno presencial será obrigatório tanto na rede pública quanto na rede privada a partir da próxima segunda-feira. Tem algumas exceções. Então, menores de 12 anos de idade que ainda não têm vacina e fizerem parte de grupos de risco não precisam voltar. Maiores de 12 anos que também tenham comorbidades podem seguir em casa com as aulas online, e aqueles alunos que tiverem uma saúde com algum tipo de fragilidade, alguma recomendação médica, também não precisam voltar para a sala de aula. E também estudantes grávidas têm que apresentar o comprovante, um atestado médico, e aí a aula pode ser acompanhada em casa. Caso contrário, tanto rede municipal quanto rede pública, aliás, tanto rede pública quanto rede privada, a partir de segunda-feira, com o retorno presencial obrigatório. Nas escolas em que não dá para manter o distanciamento de 1 metro entre as carteiras na sala de aula, vai ser mantido o esquema de bolhas. Como a gente está vendo agora, né? A Secretaria de Saúde chama de bolha. É um esquema de revezamento. Parte da turma assiste a aula no dia da semana, a outra parte no outro dia da semana. A partir de 1º de novembro, essa regra acaba. Então, na prática mesmo, a volta obrigatória, sem nenhum tipo de restrição, é lá para novembro. Mas a gente já tem repercussão em relação a isso por aqui, porque essa é uma decisão do governo e as prefeituras têm que decidir se acatam ou não, né, Joel? A Prefeitura de São Paulo disse que vai. Inclusive, a gente tem a fala aqui do secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, que mais cedo conversou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, falou com o José Luiz da Atena, dizendo que agora a gente tem uma situação da saúde na cidade de São Paulo que permite essa obrigatoriedade, sim, dos alunos na sala de aula. Hoje todos os professores foram vacinados na cidade e também os funcionários. Para você ter uma ideia, chegamos a 99,2% a vacinação dos jovens com mais de 18 anos aqui na capital. Os números de ocupação de leitos de UTI são muito mais controlados, de leitos de enfermaria também. Então é em função de todo esse cenário que sim, a gente deve acompanhar da Atena a medida anunciada pelo Estado. E qualquer alteração de números com esta população, nós, sem dúvida nenhuma, vamos adotar as medidas sanitárias necessárias. Já o infectologista do Hospital das Clínicas, o Evaldo de Araújo, afirma que a decisão é precipitada. Ele também falou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, disse que embora a vacinação esteja de fato avançada entre os adultos, no caso dos adolescentes e das crianças, ainda não há imunidade completa e por isso eles acabam se tornando uma opção para a expansão do vírus, né? Ficam mais suscetíveis a adoecer. E também o uso da máscara em ambiente fechado e sem distanciamento pode colocar os alunos em risco. Vi com muita surpresa, com um grau de preocupação. É uma população não vacinada ainda. Então é muito singelo falar que dá para voltar só com o uso da máscara. Tem que voltar à aula, não há dúvida nenhuma, mas tem que voltar à aula com regramento e com segurança. O vírus, ele precisa se expandir. E onde é que ele está se expandindo? Naqueles que ainda não fizeram a dose de reforço, naqueles que por alguma razão ainda não se vacinaram, mas sobretudo na população infantil hoje, porque não tem imunidade. É um assunto polêmico, Joel, que divide as opiniões e, inclusive, agora a gente vai ouvir mais uma. A gente vai conversar ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o Gonzalo Vecina. Ele é médico sanitarista, professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da USP, um dos fundadores da Anvisa, para conversar com a gente aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes agora. Que felizmente sempre nos atende aqui no Bora Brasil em momentos críticos. Gonzalo, muito boa tarde, viu? Seja bem-vindo novamente aqui ao Bora Brasil. Tá tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a vocês, boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou bem, graças a Deus. Que bom, prazer é todo nosso. Gonzalo, como é que o senhor vê essa decisão aí do governo do estado? O senhor acha que já há segurança sanitária plena para que os alunos retornem mesmo 100% dos alunos para as salas de aula de forma presencial? Veja, eu entendo muito bem a opinião aí do colega do Hospital das Clínicas. Acho que é importante a gente ter noção exata do que nós estamos fazendo, que é correr um determinado grau de risco. O Brasil, entre as nações de desenvolvimento médio e alto, é o país que mais tempo deixou suas crianças e seus jovens sem ir na escola. A escola não é um ambiente onde se vai aprender a ler, escrever e fazer contas. Acima de tudo, a escola é um espaço para se aprender a conviver com os outros. É
espaço para criar socialização. Então, eu acho que nós passamos tempo demais com as nossas escolas fechadas, tentando proteger os nossos alunos e proteger os nossos trabalhadores da área da educação. Agora os trabalhadores estão todos vacinados e protegidos. Os jovens e as crianças não estão, apenas uma parte dos jovens estão acima de 12 e 18 anos. Mas eu acho que nós temos que voltar às aulas, mesmo que não haja possibilidade de, em muitas escolas públicas, nós temos um distanciamento adequado de 1 metro entre os alunos. Os alunos devem voltar às aulas, devem usar máscara. Se for possível ter distanciamento social, ótimo. Se não for possível, nós vamos ter que conviver com a doença. E, na medida em que ocorram casos, interromper as aulas para os alunos daquele espaço, as chamadas bolhas. E correr o risco. Nós temos que... Eu acho que hoje o risco maior é perder uma geração, em vez de perder vidas. Essa doença é uma doença que afeta pouco os jovens. Certamente alguns serão afetados, mas eu espero que sejam poucos e nós temos que trabalhar com alguma inteligência sobre isso. É importante que as secretarias de educação acompanhem bem de perto esse trabalho, mas deem bastante liberdade para as unidades escolares fazerem a gestão da pandemia. É importante essa descentralização. Pais e alunos e mestres devem fazer parte do processo que vai gerenciar essa volta às aulas, que, na minha opinião, é o movimento correto a ser feito agora. Agora, a gente tem ainda uma questão que vários ouvintes estão comentando aqui, doutor, em relação à segunda dose, né? Porque para que a gente tenha um efeito completo da vacina, é necessário que a gente tome as 2 doses. No caso dos idosos, profissionais de saúde, por exemplo, a gente já tem até a vacina de reforço, a 3ª dose sendo aplicada. E aí o questionamento em relação ao momento. Novembro, a gente já tem uma expectativa de estar com essa vacinação bem mais avançada para os alunos de 12 anos para frente, principalmente, né? Porque abaixo disso, infelizmente, a gente não tem vacina ainda para aplicar, para vacinar nessa população. O senhor acredita que, diante disso, era possível esperar só mais um pouquinho, ou esse momento, de fato, é o adequado, com essa percepção de que a gente está com uma volta à normalidade cada vez maior? Voltar às aulas presenciais agora de maneira obrigatória não é um risco muito maior diante do que a gente está trilhando para daqui a alguns meses a gente ter como realidade de vacinação desse pessoal? Veja, primeiro de tudo, a vacina, a Pfizer já, em alguns países, está pedindo autorização para utilizar a vacinação a partir dos 5 anos. A Coronavac já foi aprovada na China e no Chile para vacinação também de crianças acima de 5 anos. Aqui no Brasil, a Anvisa não aceitou os dados de estudos de fase 1 e 2 da Coronavac, mas eu acho que é um diálogo que pode ser reaberto pelo Butantan e pela Sinovac, com a Anvisa, visando a ter uma alternativa à Pfizer para a vacinação de crianças e adolescentes. Eu acho que a vacina chinesa é uma vacina muito segura e com uma excelente capacidade protetiva para crianças e adolescentes, coisa que ela não revelou ser no caso dos idosos. Então, nós temos 2 alternativas, que é Pfizer e provavelmente podemos ter Sinovac, dependendo do diálogo com a Anvisa. Eu acho que os adultos que tomaram as 2 doses estão protegidos. Certamente vão ter que tomar uma 3ª dose, pelo menos 6 meses após essa 2ª dose. Os idosos estão recebendo a dose de reforço após 6 meses, a vacinação com as 2 doses. De uma certa maneira, nós estamos fazendo as coisas corretas. A única coisa que nós não fizemos e ainda não temos feito corretamente é ter uma quantidade suficiente de vacinas para cobrir toda a população.
Por estes dias, o ministro da Saúde diz que encomendou mais 100 milhões de doses da Pfizer, mas diz que não vai comprar mais vacina chinesa, o que é um erro, um equívoco da parte do Ministério da Saúde, principalmente tratando-se de uma vacina tão segura quanto a Coronavac. Agora, essa questão da proteção total não existe. Veja, até hoje nós nunca discutimos por que os trabalhadores do transporte coletivo podem trabalhar e os trabalhadores da educação não podem trabalhar. Eu acho que os trabalhadores da educação têm total direito de exigir segurança 100%. Agora, os trabalhadores do transporte coletivo não tiveram essa discussão. Eu acho que, no meio dessa pandemia, nós temos que garantir a maior segurança possível para todos. E, em determinadas circunstâncias, nós vamos ter que correr algum risco fazendo uma troca, esse risco versus, por exemplo, no caso das crianças, o prejuízo que as crianças têm em não ir para a escola. Nós não temos noção do prejuízo que nós estamos submetendo às nossas crianças, impedindo a elas de ir para a escola. O risco de ter a doença é muito inferior ao risco do prejuízo em socialização para as crianças, na minha opinião. Eu respeito a opinião de outras pessoas e acho que a opinião que deve ser seguida é uma opinião que demonstra ser prevalente como sendo a opinião da sociedade. Na minha opinião, neste momento, nós temos que retomar as aulas, correr alguns riscos em relação às crianças e em relação ao resto da população, que vai estar exposto a essa troca de material biológico que as crianças fazem na escola. As crianças já mudaram demais o comportamento, aquelas que voltaram há alguns meses ao colégio. Agora imagine as que não voltaram ainda. Veja, o que é interessante você estar mencionando isso, as escolas privadas já voltaram, já estão oferecendo isso para as crianças dos pais que têm dinheiro para pagar a escola privada. É a escola pública que ainda não voltou. É a população pior protegida que está sem acesso à educação. Isto é duplamente cruel para nossas crianças que deveriam estar na escola. Eu acho que está na hora da gente pôr a mão na consciência e ter noção daquilo que nós estamos deixando de fazer pelas nossas crianças, pelo futuro das nossas crianças. Essa é a minha visão. Bom, muito bom ouvir isso do senhor, porque o senhor sempre foi muito prudente nas colocações que fez no decorrer de toda a pandemia aqui no Bora Brasil. E quando a gente ouve isso, a gente fica seguro de que devemos endossar esse tipo de posicionamento e apoiar esse tipo de posicionamento. Eu sou pai, senti as mudanças comportamentais do meu filho, o mais novo, dentro de casa. E percebi também que o retorno dele ao colégio o fez muito bem. O retorno acabou modificando, fazendo com que ele voltasse a ser aquela criança de antigamente. Então, o colégio hoje, ele é a cura para uma doença também, é a cura para um outro problema, esse problema grave que o doutor Gonzalo acabou de colocar para a gente. Então, que sigamos nesse caminho, né, doutor? Eu acho que esse é o que temos que fazer. Agora, é óbvio que vamos enfrentar risco, né? Eu trabalho com hospitais pediátricos. Os hospitais pediátricos voltaram a encher seus pronto-socorros. Porque as crianças vão à escola e há um carreamento de material biológico, de vírus, de bactérias, que as crianças trocam entre si, e isso faz parte também do desenvolvimento imunológico das crianças, ou seja, esse intercâmbio de material biológico. Muitas crianças vão ter bronquite, vão ter que ser medicadas, mas isso faz parte da dinâmica da vida. E não adianta a gente querer proteger as crianças de algo que é a nossa vida, o nosso ambiente. Né? Então, temos que fazer o melhor possível
sem prejudicar o crescimento intelectual e social de nossos filhos e netos. Com certeza. Dr. Gonzalo Vecina, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, como sempre, esclarecedora, viu, doutor? Grande abraço ao senhor. Obrigada. Ok, muito obrigado. Boa tarde a vocês e aos nossos ouvintes. E vamos em frente. Vamos sempre. Até logo, doutor. Vamos nessa.